Conversa com meu povo, o roçado de Deus. Todos dependem do serviço prestado pelos que trabalham a terra, homens e mulheres a serem profundamente valorizados e respeitados. Entendemos os motivos pelos quais o trato da terra se torna muitas vezes conflitivo, justamente porque tantos querem ter um pedaço ou grandes áreas de terra. Entendemos também o quanto é delicado e exigente o cuidado com a Mãe Terra, a atenção ao meio ambiente a ser tratado e não explorado, e que o seja de forma a satisfazer não a ganância e a busca de proveito a qualquer custo, mas o bem comum. Dependemos do racional e justo uso da terra. Desejamos que todos tenham o sustento e o alimento necessários e, especialmente os mais pobres, encontrem a devida assistência e a possibilidade de cultivar o seu chão. Se pensarmos em nossa terra paraense, será difícil encontrar famílias que não tenham, em gerações muito próximas, raízes em nosso interior, no cuidado da terra e de criações de todo tipo, tanto que a muitas agrada rebuscar em seu rincão originário descanso, inspiração e forças para a vida na cidade. Aliás, faz bem saber que muitos jovens têm casas na cidade onde vivem para estudar, esforço de muitos pais e avós que as adquiriram a custo de muito suor. Muitos diplomas foram fruto de tais heróis e heroínas, e não nos cansamos de ver familiares do interior mandando para os filhos estudantes o resultado de seu trabalho e os frutos da terra. Parece um refrão ouvir um pai dizer que deseja ver seus filhos estudarem mais do que ele conseguiu. São gestos delicados, silenciosos, mas extremamente frutuosos. Podem não ser vistos aqui, mas Deus sabe e sabe bem. E Jesus, que entende de terra, sementes, plantas, frutos e gente, usou e abusou das comparações tiradas do ambiente rural. Neste final de semana, o evangelista São Marcos nos oferece algumas dessas pérolas para iluminar nossa participação na Eucaristia Dominical. Jesus sempre apresenta o reino de Deus, uma verdadeira paixão, através de comparações simples tiradas do cotidiano, envolvendo a natureza e as pessoas. Desta feita, o reino de Deus é primeiro comparado com a semente espalhada na terra, que vai caindo, 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 como ouvi cantar um grupo de crianças. Quando a gente pensou que está morta, vai brotando, brotando, nascendo e crescendo. Há uma presença misteriosa do reino de Deus, onde menos se espera. Encontramos em pessoas marcadas pelo vício, o pecado e a maldade, mas lá dentro, um desejo de fazer o bem, tantas vezes esmagado pelas circunstâncias da vida. Olhando para a natureza, nem é difícil encontrar flores que vicejam à margem de canais de água suja. E é maravilhoso saber da capacidade incrível de recuperação de rios e igarapés, tantas vezes fustigados pelo maltrato, lixo e esgoto. Com as pessoas, é necessário abrir os olhos, os braços e o coração para identificar tais sinais de Deus que estão presentes em toda parte. Se Jesus diz que seu Pai trabalha sempre, cresça em nós a certeza de que Ele está plantando continuamente, pela ação do Espírito Santo,
as sementes do bem. Basta olhar ao nosso redor ou deixar que se torne interior o nosso olhar para identificar a virtude no meio da lama que tanto nos assusta no mundo. Quanto às plantas, semente, cultivo, crescimento, tempo da colheita. Homenagem se preste a tantos olhares luminosos que resplandecem quando chegam aos nossos portos e trapiches ou nas feiras de nossas cidades, o fruto da terra e do trabalho humano, e que ele se transforme em vida e crescimento para as respectivas famílias e comunidades. Além disso, bom é recordar que quando Jesus fala de colheita, há sempre uma referência à colheita final, no fim dos tempos. A liturgia deste domingo enriquece nossa reflexão com a palavra de São Paulo. Todos temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito, de bem ou de mal, ao longo de sua vida corporal. A colheita de Deus será maravilhosa. Diz o Apocalipse, ele enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Voltemos à plantação de Deus, que parece muito pequena e frágil, se pensarmos em todas as forças que intervêm em nosso mundo, altamente convencido de ter respostas e soluções para tudo, mesmo quando se depara com os desafios dos tempos atuais. Uma pequena semente, um grão de mostarda, no dizer de Jesus, pode tornar-se maior do que todas as hortaliças, com ramos tão grandes e capazes de abrigar as aves do céu. O que Deus faz, e Ele é todo-poderoso, pode parecer pequeno e limitado, mas abriga muita gente. Na hora dos desafios, podemos perceber como se procura a igreja, mesmo quando as ideias estão confusas. Digam isso os sacerdotes que são procurados por gente de perto e de longe, com histórias de confessionário que ficarão guardadas no segredo do amor de Deus pelas pessoas até a eternidade. Pudessem falar as lâmpadas ao lado dos sacrários que contemplam lágrimas e lamentos, pois os tabernáculos espalhados pelo mundo inteiro, pequenos e do tamanho da eternidade, são repositórios de tantas esperanças. Ali, as aves que somos nós, podemos nos abrigar à sombra das asas de Deus. Ali podemos rezar com o salmista: tu que estás sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, da peste funesta, ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Não temerás os terrores da morte, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ao ouvir e ler as parábolas do Evangelho, abramos os olhos e os corações para recolher tantos ensinamentos, palavras de vida eterna, postos pelo Senhor à nossa disposição. E não deixemos de descobrir outras parábolas contadas pelo Espírito Santo na Igreja e na história humana. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta.
conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo um final de semana bonito, com tantas coisas que as pessoas celebram. Este programa vai ao ar no sábado e no domingo. Este sábado, Dia dos Namorados. Quero saudar de forma especial jovens rapazes e moças que ainda descobrem o valor do namoro. Namoro é tempo de conhecimento entre pessoas. Namoro é tempo da gente valorizar o que sabe e o que pode saber a respeito dos outros. E pode parecer fora do lugar a recomendação que eu dou agora, mas dou testemunho de quantas e quantas pessoas estão aprendendo isso que eu digo agora, ou reaprendendo. Namoro é tempo de convivência e conhecimento, de muito diálogo. E as pessoas tantas vezes conversam pouco, antecipam gestos que seriam próprios do matrimônio e depois tomam susto porque acabam se unindo ou se casando com pessoas que efetivamente não foram conhecidas. E esse dia 13 é dia de Santo Antônio. Aliás, o Dia dos Namorados, ele foi escolhido, começou uma tradição por causa de Santo Antônio, por causa da proteção, da ação dele em torno de pessoas que iam se casar. Então ele ficou com esta fama de protetor dos casamentos, protetor do namoro e daí por diante. Então, é um belo final de semana para colocarmos em relevo a vocação linda do matrimônio, que é a vocação da maioria das pessoas. Alguns e algumas serão chamados ao celibato, à virgindade, à consagração, mas a grande maioria vai descobrir o seu chamado na formação de famílias. E é importante que isso aconteça e que nós constituamos famílias dignas, famílias sólidas. E agora, vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira pergunta vem de Rosângela. Vamos ouvi-la. Dom Humberto, eu gostaria de saber como consolar tantos corações sofridos com as perdas de seus entes queridos. Muito bem, Rosângela. Consolar. São Paulo, numa de suas cartas, fala Deus de toda a consolação. E Deus consola. Como consolar? Consolar se faz com presença, junto das pessoas, estar perto, ter a coragem de dizer, eu não me afasto de você, eu sou capaz de ouvir, sou capaz de acolher. Quando uma pessoa age assim, ela já está consolando. Você pode consolar quando sai do seu comodismo e vai visitar as pessoas. Não é necessário dizer tantas palavras. Talvez seja interessante a gente pensar justamente nessa história das palavras. Se você chega perto de uma pessoa, olha, você deve estar sofrendo muito, né? Deve estar doendo muito. Você, ao invés de ajudar a pessoa a sair daquele momento difícil, você pode atrapalhar mais. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de esperança que apontamos um rumo. Depois, a consolação maior é colocar a pessoa em contato com Deus. Porque só Deus consola efetivamente a alma e o coração das pessoas. Então, manter este contato, aproximar, rezar com as pessoas e colocá-las em contato especialmente com a palavra de Deus. Segunda pergunta é de Sávio Renan. Como podemos direcionar os jovens em meio à pandemia? Veja, Sávio, você faz uma pergunta que corresponde a um anseio e a uma preocupação de tanta gente, especialmente os jovens que estudam. Quanta gente teve que ficar estudando em casa, e isso nos vários níveis de estudo. E é claro que a gente tem um desejo de estar com os outros, de compartilhar, de conversar, de ir para a escola e depois de ir para o trabalho.
Então, como a gente vai trabalhar com as pessoas? Primeiro, presença. Ajudar as pessoas a não se desesperarem. Um jovem veio conversar comigo, que ruim essa história de ter aula por internet, tudo isso, EAD. Eu disse, olha ao seu redor, perceba que esse não é um problema seu, é um problema da sociedade, do tempo em que nós vivemos. E precisamos ser realistas. Eu não posso abrir a Faculdade Católica de Belém se as normas dizem que não podemos abrir ainda. Estamos com o desejo de, o mais rápido possível, recomeçar as aulas presenciais, mas ainda não podemos, porque temos que seguir as normas estabelecidas. Portanto, eu acho que esse é o esforço que nós todos devemos fazer. Uns com os outros, compreender as situações, ouvir as pessoas, ser presença junto delas e, sobretudo, com a juventude, dizer, olha, você que é jovem, você é que mantém viva a esperança na sociedade. Então, como eu vou ajudar os jovens, pedir que ele seja jovem, pedir que ele seja esse sinal de esperança e de ânimo para todas as pessoas. Próxima pergunta vem de Silvia Campos. Dom Alberto, eu queria saber como é que o senhor lida com a oscilação do nosso povo. Silvia, e acho que vale a pena observar que as perguntas, as 3 primeiras perguntas, elas são muito semelhantes, da Rosângela, do Sávio e agora da Silvia. São perguntas muito semelhantes porque dizem respeito a esse tempo em que nós nos encontramos com todas as suas dificuldades e precisamos estar atentos para cuidar bem das pessoas. Como a gente trabalha com essa oscilação? São altos e baixos, são dificuldades que as pessoas experimentam. Então, nós precisamos ajudá-las a serem mais estáveis, ajudá-las a serem mais firmes. Como eu trabalho? Ouvindo, colocando em relevo positivo, colocando em relevo aquilo que vale a pena de ser apegado para a gente segurar o que é mais importante. É desse jeito que nós temos que fazer. E um ajuda o outro, né? Tem hora que um está cambaleando, o outro vai, ajuda, levanta. Acho que o caminho tem que ser este. Próxima pergunta vem de Simone Silva. Quero perguntar, em meio a tantos acontecimentos, né, da fome, grande aumento da fome, desigualdades sociais, nós podemos falar, assim, na igreja, que nós estamos nos tempos finais do mundo? Veja só, Simone, eu acho que nós precisamos ter muita prudência com essa história. De vez em quando acontece de algumas pessoas anunciarem, marcarem até datas para o final do mundo e não sei quantas coisas que vão acontecer. Depois fica todo mundo assustado, decepcionado, porque realmente Nosso Senhor diz que ninguém sabe o dia. São Paulo fala que quando Deus for tudo em todos. Então eu acho que tem muita água para passar debaixo da ponte. Veja só, quando o mundo passou por 2 guerras mundiais no século XX, parecia que tudo seria destruído. Quando a gente vê epidemias ou pandemias que acompanharam a história da humanidade, parece que é o final e depois as coisas recomeçam e vão adiante, porque Deus é Senhor da história. Então eu não posso ficar falando de final dos tempos. Aliás, o final dos tempos já chegou quando veio Jesus, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e nos deu a responsabilidade de continuar a nossa vida aqui na terra anunciando o seu reino. Penso que não é prudente nós ficarmos falando de fim dos tempos, até porque eles vão chegar no dia em que Deus quiser. Pode ser hoje, pode ser daqui a milhões de anos. Só para fazer uma observação, quando era para a mudança do milênio, então tinha gente que dizia 1000 passará, 2000 não passará, não está escrito assim na Bíblia, né? E aí, pronto, era na hora que passasse de 99 para 2000. Só que as pessoas faziam a conta errada, né? Que a mudança do milênio é de 2000 para 2001. Outra coisa, existe um erro no calendário.
Então, contando realmente do nascimento de Cristo, nós temos uns 7 anos de atraso, não é? Quer dizer, quando chegou o ano 2000, o número já tinha passado e o mundo não acabou. Já estamos em 2021 e o mundo não acabou. Então, vamos nos preocupar de viver bem o momento presente, dedicar-nos a amar a Deus e o próximo e cumprir o nosso dever nessa terra. Última pergunta vem de Vitor. Arcebispo, você acha que por a guarda de Nazaré ser composta exclusivamente por homem, ela acaba por ser um exemplo e estimula outros homens a também participarem das inúmeras pastorais que a nossa Igreja Católica de Belém possui? Sem dúvida alguma, eu penso que também a questão de guarda ser feita só por homens é um costume da guarda de Nazaré, mas as outras paróquias têm costumes diferentes, têm hábitos diferentes. Algumas paróquias são só homens, outras são homens e mulheres, tem a guarda juvenil, guarda infantil e daí por diante. É uma variedade muito grande. Essa experiência aqui nasceu na paróquia de Nazaré e depois foi se espalhando por toda a nossa arquidiocese. É claro que a guarda serve como um grande convite para homens participarem, coisa que acontece também, para dar um outro exemplo, com o Terço dos Homens, que é uma porta para as pessoas participarem das diversas pastorais de nossa arquidiocese. Caríssimo irmão, caríssima irmã, meu abraço às paróquias que são dedicadas a Santo Antônio, que tem festas amanhã. Hoje eu celebro, hoje o sábado, para quem me acompanha no sábado, celebro na paróquia de Santo Antônio do Coqueiro e neste domingo celebro a Santa Missa na paróquia de Santo Antônio de Lisboa. E depois temos uma série de comunidades dedicadas a Santo Antônio e para todas elas a minha saudação e a minha bênção. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.